Então, se você falando do casamento, quando eu fui enviado pela segunda vez, quando eu saí da escola, a escola era 3 anos de estudo, 3 anos para me formar um missionário. Aí o pastor que estava me acompanhando, que era o pastor Maurivan, falou assim, ó, você quer continuar o trabalho em Tupanatinga, já ir para abrir igreja? Ou você quer esperar os 2 anos na escola se formar? E aí eu falei, não, vamos já abrir a igreja, que já estava tendo pessoas. E aí eu indo só no sábado e domingo já não dava para cuidar. Não dava conta. Não dava conta, porque era longe a viagem de Garanhuns. Nessa época da escola, estava em Garanhuns e para Tupanatinga. Eu falei, não, então vamos já abrir a igreja. Então, em 99, eu fui para abrir a igreja. E eles mandaram uma missionária para abrir a igreja lá também. Ela ia ficar numa região da zona rural, no sítio, e eu ia ficar na cidade. Rapaz. Que aí Deus já preparou isso para preparar a bênção. O que será que aconteceu? E aí que foi a minha esposa, né? Mas foi algo tão rápido, porque eu estava decidido, eu já estava orando a Deus fazia 5 anos, eu acho que ela estava orando a Deus há 8 anos, que para Deus, que eu não queria estar namorando com uma, namorando com outra, namorando até achar a pessoa certa. Eu queria, quando fosse para namorar, que fosse para casar. Pessoa certa já para casar. Então, quando eu comecei a namorar com ela, eu já estava em oração há muito tempo. Então, eu pedi ela em namoro na sexta. Na outra sexta, eu pedi em casamento. E um mês depois, estava casando. Rapaz, eu tô achando que você estava com medo de perder a bênção, viu? Jesus mandou a bênção para você lá no sertão. Ele falou, deixa eu segurar aqui, porque senão depois não vai aparecer. Eu vou ficar no vale. Foi rápido. Rapaz. Até os outros olhavam assim, por que vocês querem casar rápido? Pensavam até em outras coisas, né? Mas na questão de gravidez, né? Que o pessoal quer casar rápido por causa de gravidez, mas o meu filhinho, que é uma bênção, meu filhinho que tá com 23 anos, demorou 3 anos. 23 anos. 23 anos, demorou 3 anos para ele vir, a bênção. Rapaz, que... E aí foi esses desafios. São desafios e isso no campo de batalha. Campo de batalha. E aí o que acontece? Quando eu estava lá em Tupanatinga, eu casei, aí senti o chamado de voltar para São Paulo, né? Nós voltamos em São Paulo. Fizemos também de uma forma rápida. Moramos no interior de São Paulo, numa cidade chamada Nova Odessa. E depois nós moramos numa cidade... Quando a minha esposa ficou grávida, e nós fomos para o Rio Grande do Sul, numa cidade de Cambará do Sul, ela estava com 6 meses de gravidez. Então nós fomos para o Rio Grande do Sul, ela grávida. Fala um pouco pra gente aí da cultura do gaúcho, tchê. Eita. Então. Barbaridade, tchê. Por incrível que pareça, quando eu fui para o Nordeste, é totalmente diferente de São Paulo, né? Você já foi... Eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho. Do Sul, né? Aí no Nordeste é totalmente diferente, mas só que eu estava um pouco acostumado, porque a minha família meus avós são cearenses, meus pais são maranhenses, então tem um sangue nordestino em mim. Nasci em Goiânia, mas só que eu tenho sangue nordestino. Ah, sim, você é de Goiás. Sou de Goiás. Nasci em Goiânia. Capital, praticamente capital. Mas eu com 8 meses, com 8 meses de nascido, eu vim morar em São Caetano do Sul. No ABC de São Paulo. Falar sobre Goiás é difícil, né? Difícil. Não é tão comum, né? Mas quem nasce em Goiânia... não sai de lá, quem nasce é uma terra boa. E quem nasce em Goiânia são pessoas mais inteligentes, né? O senhor é suspeito a dizer, né? Só porque o senhor está um pouco calmo assim, mas... Especiais. Sim, tá bom. E aí o que acontece? Tudo bem, vamos... Da cultura. Já no Sul foi um choque cultural. Porque no Nordeste você é bem diferente, o povo, o jeito de lidar, mas você já está acostumado, sua família nordestina. Aí quando eu fui no Sul já é totalmente diferente, parece que você está em outro país. Até quando ele estava falando gauchês, quando ele estava falando... tem esse dialeto? Gauchês? Não, eu que criei, né? Não sei se eles falam isso. Então, mais um, Anota aí, pessoal. Anote aí. Mas quando ele estava lá, os dois irmãos conversando, eles falavam, e aí o irmão falava, pastor, isso quer dizer isso. Me traduziu o que ele estava falando. Quando eles falavam na língua lá, algumas coisas. Vamos dar um exemplo. Tinha uma vez que a minha irmã falou assim, fulano foi lá no hospital, fulano baixou lá no hospital.
O que eu entendia quando eu falava, fulano baixou no hospital, que talvez ele foi se consultar, voltou. Foi consultar, voltar, fulano, mal, né? fulano baixou no hospital. Aí depois eu fui entender que baixou é ficar internado. É ficar internado. Peleia é briga. Tá na peleia, é briga. Quando falava que a criança tá manhosa, criança, guri, né? Falava que tava baldoso. Baldoso quer dizer manhoso. Então tem palavras que mudam muito. Guri é um menino. Guri é um menino. Tanto que quando meu filho nasceu, chama guria, a menina, ou guri, né? Aí o médico levantou ele e falou, é um guri. É o guri. É o guri. Então, o pãozinho lá chama cacetinho. O pãozinho francês chama cacetinho. Então, muda totalmente mais a maneira de ser, né? E o frio. No Nordeste eu gosto do calor, irmãos. Mas peguei abaixo de 0, 2 graus. Congelava tudo. E eu só tenho calça social. Até os pensamentos congelavam. Congelava tudo. Eu lembro que a primeira vez eu estava numa casa. Quanto tempo o senhor teve? Fiquei 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Aí eles falaram, pastor, que eu ia mudar para a igreja. Até quando você foi, nós estávamos na igreja. Ele falou assim, você tem que arrumar o fogão de lenha, senão você vai encarangar, que é morrer congelado. Você tem que arrumar o fogão de lenha. Legal, né? Carangar. Carangar, você vai encarangar. Aqui caranga é carro velho, né? Carangar. E aí eu falei assim, será que esse frio é tudo isso? Aí quando veio o primeiro dia de frio, foi um teste, porque quando eu tava lá, nós colocando lenha no fogão de lenha, que aquece a casa, né? Um fogão de lenha todo de ferro, metal, não é aquele fogão de lenha de barro, é um fogão todo de metal que aquece o ambiente onde está o fogão de lenha. Né? Aí bateu alguém na igreja, né? Nós estávamos morando no fundo da igreja. O pastor Ivan viu lá. Nós estávamos morando no fundo da igreja. Aí bateu alguém lá na porta da igreja. E eu falei, quem é? Era 10 da noite. Abaixo de 0, foi o primeiro dia que caiu bastante a temperatura, depois caiu bastante. Aí era a filha de uma mulher, falou assim, pastor, a minha mãe caiu lá, paralisou a metade de um lado, e ela tá no chão, me ajuda a pôr ela na cama, e parece que ela tomou banho, acho que deu um choque, uma senhora de idade. Eu falei, pai, pra que vai tomar banho nesse frio? Nesse frio, uma senhora de idade, paralisou todo um lado. E aí eu fui lá, peguei ela, mas só que aí ela falou assim, pastor, você não quer ir lá no hospital, ver se tem ambulância para vir pegar ela? Que ela paralisou todo um lado, eu não lembro agora se foi o esquerdo ou o direito, e eu fui. Aí tava andando, aí eu andando com essas calças social, parecia que eu tava pelado, sem brincadeira, porque congelava tudo as minhas pernas, a blusa até se aquecia aqui, mas as pernas tudo gelado, eu já vi os matos tudo congelado. E na cidade pequena não tem ambulância. E aí eu tentando ajudar a mulher, e aí eu lembrei de um taxista, né, conhecido, né, que às vezes fazia até viagem para mim. E aí eu falei, tem uma pessoa aqui, faz a viagem, aí qualquer coisa depois eu pago, mas a mulher tá lá, traz aí pro hospital. E aí ele foi e trouxe. Aí eu vi que o frio não é brincadeira lá, para quem não gosta. Os matos no outro dia, poça de água, fica tudo congelado. Tomar cuidado, carangô, como que é? Carangô. Morre congelado. Morre congelado. Mas, em compensação, Cambará do Sul tem lugares muito lindos. Tem um cânion Fortaleza, que infelizmente aconteceu um acidente agora nesses dias. O cânion Itambezinho, várias cachoeiras, várias coisas. É um lugar lindo, mas bom para mim, que não gosta muito do frio, no verão. Mas se fosse para escolher fazer missões lá, não seria um lugar muito atrativo. Rio Grande do Sul, Nordeste. Causa do calor. Eu gosto do calor. Você quer mamão com açúcar, então? Não, se fosse para mim escolher Estados Unidos. Mas só que nós não escolhe, né? Então é isso que eu quero saber. Porque hoje em dia, quando fala de missões, tem gente que enche os olhos, né? Pensando num lugar bonito, maravilhoso. Eu quero fazer missões conhecendo a Disney. Quer ir para a França. Conhecendo Paris. Lógico que tem pessoas a ser alcançadas em todos esses locais. Mas não é bem como a gente pensamos, né? Não. A realidade do campo missionário, no dia a dia,
choque cultural, como você falou. Você está preparado? Eu falo, não, mas é frio, tô de boa, tranquilo. De repente, carangou. Então, é um choque cultural de tudo, né? Tem que ter um preparo antes. Isso da cultura. A cultura e a guerra espiritual. Também. A guerra espiritual muito intensa. Eu lembro uma vez, isso lá no Pernambuco, lá no Nordeste, puxa assim mais perto. Isso lá no Nordeste, o nordestino tem até hoje esse costume, pelo menos lá no sertão, eu acho que tem até hoje, você foi até agora mais recente do que eu, às vezes eles não põem porta na casa, assim, entre um cômodo e outro eles põem uma cortina, põem um lençol. Sim. Você já viu isso? Ainda é. Na maioria dos locais. Então, como eu estava morando lá, eu fiz a mesma coisa. Entre o meu quarto para a cozinha e para a sala, na primeira casa que eu morei lá, casado, era uma cortina. E quando nós ia dormir, eu e a minha esposa, nós deixava a luz da cozinha acesa. E se então tivesse alguém na cozinha, você olhasse do nosso quarto para a cozinha, você via a sombra de uma pessoa. Se tivesse alguém em pé, você ia ver a sombra de uma pessoa, por causa da luz de lá para cá. E aí um dia, eu não sabia disso, eu levantei e olhei e vi uma pessoa na cozinha. Eu vi pela cortina a luz, a sombra da pessoa. E aí eu me assustei. Eu falei, entrou um ladrão aqui, pensei primeiro ladrão. E aí veio uma voz, não é um ladrão, é um demônio. Meu Deus. E aí quando falou que era um demônio, eu fui entender que eu não estava acordado, né? Eu estava dormindo. Mas foi tão real esse sonho. Ele falou, é um demônio. Aí eu falei, então, se é um demônio, eu ia falar, em nome de Jesus, sai daqui. Aí na hora que eu queria falar, em nome de Jesus, a minha voz não saía. Vargou. Não conseguia sair em nome de Jesus. Aí fiquei naquela luta, até sair, em nome de Jesus, sai daqui. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, já peguei o óleo, já fui ungir, já fui repreender todo demônio que estava lá. Eu entendi que ali foi uma guerra espiritual e batalha. Então, o campo missionário é algo tremendo, porque existe uma grande necessidade. Mas imagine só, a pessoa chegar num lugar onde não tem um evangelho. Você chega num lugar onde os espíritos malignos estão dominando um povo e uma região. Então você vai ter confronto, você vai ter guerra. Mas vale a pena que se Deus te enviar, Ele te capacita. Se Deus te enviou, Ele te dá capacidade. Dentro do contexto que o senhor está falando aí, o campo missionário, o missionário, quando ele é inserido no campo, é como se ele estivesse entrando no campo adversário, então? Um lugar hostil, que ele não conhece, muitas das vezes. E existe também essa batalha, que você falou, essa batalha espiritual, não só cultural. Você tem que ter uma adaptação de uma cultura local, respeitando todas as culturas que tem naquela região, mas também existe uma batalha espiritual, porque você está entrando dentro do campo do inimigo. É isso? Fala para mim melhor, senhor, que tem uma experiência aí no... Fala um pouco sobre isso. É isso. Porque você vai lidar com pessoas, você vai tentar interagir com as pessoas. Primeira chave que eu aprendi no Pernambuco e eu comecei a usar em outros campos missionários. No Pernambuco, como eu falei, no começo da minha fé aqui em São Paulo, eu pegava os folhetinhos e falava, Jesus te ama, e entregava os folhetinhos para as pessoas. Lá no Pernambuco eu vi que essa tática não funcionava. Você tinha que criar um vínculo de amizade. Pelo menos na cidade que eu estava, Tupanatinga, uma cidade pequena, 20 mil pessoas na época. Então você tinha que criar uma amizade. Ô, Ivan, começar a conversar que você ia ter liberdade para falar. Mas se você chegasse de cara para falar de Jesus, de falar da palavra de Deus, muitos já rejeitavam. Eu lembro até hoje, uma senhora, Dona Benevide, o nome dela, que eu e a Giovana, né, minha esposa, nós oramos na casa, nós fomos visitar. Ela gostava muito da Giovana, e aí acho que foi a Giovana que falou, nós podemos orar aqui? Aí nós fizemos uma oração, e ela falou assim, depois que acabou a oração, eu tenho 60 e tantos anos de idade, mas nunca nenhum crente orou na minha casa. Meu Deus. Vocês são o primeiro. E aí nós até comentamos por que nós tivemos acesso na casa dela, porque nós já fizemos amizade.
Então, qual era o problema dos crentes lá? Os crentes que já existiam na cidade, ele já chegava na pessoa e já falava, isso aqui está errado. Eles apontavam para os ídolos, para as coisas erradas e falavam, está errado, está errado. As pessoas rejeitavam. É tanto que algumas pessoas, nós nem falavam diretamente já de cara, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Nós falávamos de Jesus. O que a pessoa é que precisa encontrar Jesus. E se encontrar Jesus, vai libertar. Fazer Jesus conhecido. Jesus conhecido. E aí não falar, isso aqui é pecado. Então, essa era a estratégia. Mas imagine só, você vai tentar entrar na vida dessas pessoas com o evangelho e essas pessoas são possessas. Eu quero dar um exemplo lá no Rio Grande do Sul, de uma pessoa. Lá nós tivemos vários casos que nós ajudamos em libertação. Muitas pessoas precisando de ajuda de libertação, mas tinha um caso específico que ela ficava possessa, uma mulher pequena, de 1,5 m, no máximo 1,60 m, e era tão forte a violência e a força que manifestava nela, que vinha 4 irmãos da igreja, e um você até conheceu, que era até alto, meio calvo, não vou citar o nome dele, que ele está até com o Senhor agora, para segurar, e eles ficavam pingando de suor. E nós amarrando, quebrando a força, amarrado, quebra a força, mas mesmo assim, até ser dominado, ela vinha com a força e que ela conseguia fazer aqueles homens ficar pingando de suor. Mas aí o que ela falou assim para mim, pastor, aí um dia eu tentando investigar por que manifestava uma potestade tão forte na vida dela. Ela disse, pastor, eu não era desse jeito não. Ela chegou mais cedo na igreja, eu comecei a conversar, mas o que aconteceu? Conta a sua vida. Ela disse, pastor, se você me conhecesse, eu não lembro se ela falou 1 ano atrás, alguns meses atrás, eu não era desse jeito, eu era forte. Eu dava 2 dessa que eu tô aqui, que ela era bem magrinha. Mas ela falou assim, lá no sul, para vocês entenderem o próximo passo que eu vou falar, lá no sul tem muita casa de madeira. O Ivan foi lá, ele viu, né, pastor Ivan. E as casas de madeira é 1 metro do chão, 1,5 m. Eles não fazem, as de madeira eles não fazem colado no chão, só as casas de cerâmica, que tem casa de cerâmica também, mas tem as casas de madeira a 1 metro do chão. Por que isso? É para ter, fica mais térmico, mais quente as casas de madeira. Preservar o frio, né? Preservar o frio, aguentar o frio de lá. Fica térmica. E aí ela falou, pastor, um dia eu estava saindo de casa e debaixo da escada, debaixo da minha casa, tinha um sapo preto. Não, tinha um sapo com a boca toda costurada e uma fita preta em volta. Uma fita preta. Alguém costurou um nome lá e colocou dentro do sapo e costurou a boca do sapo. E ela disse, a partir daquele dia que eu vi isso, a partir daquele dia minha vida não foi mais a mesma. Então era uma obra de feitiçaria. Então ela estava totalmente possessa, fizeram alguma feitiçaria, e talvez ela já tinha problemas. Mas Jesus chegou lá, o evangelho chegou. Chegou. Mas sempre tem uma decisão. Mesmo quando a pessoa é liberta, a pessoa tem uma decisão. Precisa ter uma decisão. A pessoa precisa decidir. Mas entenda só, eu quero chegar nesse ponto de você estar ajudando pessoas que estão no cativeiro muito profundo. Essa é a proposta do evangelho de Jesus. Propósito de Deus. Então, mas vale a pena? É lógico que vale. Porque uma vida salva, uma vida liberta, uma vida transformada, é uma vida que você vai receber um galadão, que ganha alma, sábio é. Então, é uma recompensa tremenda. É uma recompensa tremenda, mas quer dizer, tem um preço, tem uma batalha, tem uma oração. Sim, então tem que ter uma dedicação de tudo isso.